Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Marisol Online Tarô. Gratidão a todos os inscritos, aos novos inscritos, gratidão aos visitantes. Se gostar, deixe o like, compartilhe, comentem, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações. Lembrando que é uma tiragem atemporal, a todo momento que você chegar pode ter uma mensagem para você. Lembrando também que é uma tiragem coletiva, se adeque ao seu momento, à sua situação. Serve para ele, com ele, ela com ela, não importa. A carta é tendência, direcionamento. Informações sobre consultas, mesas, trabalho. Meu telefone fica junto ao tema. R$10 cada pergunta, 10 perguntas por R$50. Pirita, jaspe vermelha, olho de tigre. Pirita, jaspe vermelha e olho de tigre. Como terminou lá o final de semana da pessoa amada de vocês? Vamos ver o que pode ter acontecido lá no final de semana. Pirita, jaspe vermelha, olho de tigre. Cigana Zaira, cigana do Oriente, Lenormand das bruxas. Como que terminou o final de semana da pessoa amada? Eu ia fazer esse tema ontem, não tive tempo. Então eu faço hoje. Como terminou o final de semana da pessoa amada? Pergunta objetiva, resposta por foto e áudio. Telefone de contato junto ao tema. Foi um final de semana de finalizações, tá? Finalizações, acontecimentos bruscos aí. Uma pessoa que tava para pouca conversa, ou quase nenhuma conversa, né? Aqui uma pessoa que passou rompendo situações aí. Pessoa materialista, egoísta. Algo aqui, nesse final de semana, abalou as estruturas da pessoa. Pode ser emocional, pode ser no financeiro, não importa. Um acontecimento até inesperado. Gente, a pessoa tomou um tombo aí financeiro, tá? Ou tomou um tombo financeiro, ou foi alguém que perdeu o emprego. Algo aqui desestabilizou essa pessoa financeiramente falando. Houve aqui uma situação de falsidade, golpes, para alguns casos, perca de emprego. Prejuízos. Teve briga, teve discussão, teve confronto aqui. Alguém aqui ou algo aqui mexeu com as estruturas da criatura, viu? Aqui mexeu com as estruturas. Pode ter abalado o financeiro? Pode. Pode ter sido uma separação? Também pode. Aqui houve uma situação
Houve uma situação aqui, gente, de prejuízos, tá? Essa pessoa aqui, ela pode ter ido aí conversar com um amigo, um familiar bem próximo e bem chegado, tá? Pensando aqui na estabilidade que tinha com vocês. É alguém difícil? É alguém difícil. É muito orgulhoso, é muito arrogante. Só que para a espiritualidade não tem isso, né? Uma pessoa que se sentiu traída, enganada, iludida, foi inocente numa situação. Aqui houve uma inocência numa situação aí. Uma pessoa que gostaria de renovação com vocês, de bênçãos, de vitórias, tem sentimentos. Gente, aqui é o rompimento de uma aliança, tá? Ou familiar, ou de trabalho, ou relacionamento. Nossa. Notícias chegaram para essa pessoa que desagradaram. Trouxeram dor, trouxeram sofrimento, trouxeram desgaste. Alguns aqui pode ter a ver com saúde, tá? Com saúde aí. De repente a pessoa estava esperando um diagnóstico qualquer, esse diagnóstico veio. Ai, mas no final de semana o diagnóstico veio e abalou as estruturas da pessoa. Uma pessoa que ficou dividida aí com algumas situações, tendo clareza das escolhas que fez, pensando em como resolver. Seja qual for o problema, essa pessoa está pensando como é que ela vai resolver. E para alguns aqui pode ter sido sim um diagnóstico, tá? Aqui para alguns pode ter sido um diagnóstico. Para outros casos, houve uma separação. A pessoa aí se separando. E é por conta de vocês. Aqui pode ter havido uma separação por conta de vocês. Notícias que chegaram. E assim, gente, não foi legal, tá? Não foi legal mesmo. Vai trazer bastante barreira para a pessoa, bastante problemas. Vai trazer muitos problemas. Teve situação aqui de separação. Teve situação aqui de notícias que chegaram que pode envolver a saúde da pessoa. Uma perca de trabalho, um prejuízo financeiro muito grande. Então, como é que foi o final de semana dessa criatura aqui? Cheio de BO. Ah, mas eu vi foto. Foto não fala. Foi um final de semana cheio de BO para resolver. E para alguns casos aqui teve separação. Aí agora para quem é caso de doença, essa pessoa aqui ou ela não sabe como falar, como contar aí, ou ela tá pensando como é que ela vai se tratar num tratamento, se fala, se não fala. Mas em relação a vocês, ó, querendo renovação, querendo vitória. A pessoa tem amor por vocês. Ó, conflitos, confusões, indecisões. Essa pessoa passou o dia um pouco dentro de casa, saía, um pouco dentro de casa, saía. Instabilidade total. Dona Rival aqui, para quem tem rivais, passou triste, nostálgica, melancólica. Houve Houve uma situação aqui de pirraça, de imaturidade, de egoísmo. A pessoa aí, ó, se afastou, foi em busca de algum parente, algum amigo. Brigas por fofocas, conflitos.
ou viu algo na rede social, ou falaram alguma coisa, buscando soluções aí para a própria vida, para uma aliança, para uma parceria. Aqui alguém que tem clareza que está na hora de se estruturar novamente. Ó, nossa senhora. A pessoa ficou irada aí, gente. Irada. Querendo tomar uma decisão. Aqui é mentira, aqui é traição, aqui é desgaste, falsidade, percas, prejuízos na vida financeira. Alguém aqui pode ter perdido o trabalho, alguém aqui pode ter sido roubado, algo aqui pode ter estragado. Bom não foi. Bom não foi. De maneira nenhuma. Pensou em vocês, consulentes, no final de semana? Esse número 1 aqui teve prejuízo, tá? E não foi prejuízo pequeno, não. Foi prejuízo grande. Deixa eu ver se pensou em vocês, consulente. Bom, algumas pessoas aqui vocês podem até ter ficado juntos, né? Ou se falaram. Gente, pensou em vocês? Com certeza, né? Com certeza. Alguns aqui, como eu falei, pode até ter procurado vocês aí para uma conversa. Outros aqui se sentindo roubados, se sentindo enganados, se sentindo traído. Vão guardar só para si, não vão falar. Carta da comunicação. Essa pessoa aqui, de alguma forma, em relação a vocês, houve aqui um pensamento de procura. Como eu falei, pode ser que alguns procuraram. Pode ser que alguns procuraram, outros aí pensaram em procurar. Esse montinho número 1, houve uma desestabilidade total. Total. Nossa senhora. Gente, aqui houve separação do lado de lá. Pra quem tem rival, houve separação. Teve briga, conflito por conta de vocês, tá? Alguns casos aqui envolveu vocês. Falou de vocês também, meteu a boca aí, xingou, fez um esparrama. Aí teve que ir pra casa da família. A pessoa rival aqui, provavelmente, tá? Esfriar a cabeça aí. Para alguns casos aqui envolveu filhos, crianças. Aí, ó. Aí ser amado lembrando do passado, né? Da paz, da tranquilidade, da aliança que tinha. Então, como é que foi o final de semana desse daqui? Um caos total. Quem fez algum tipo de manipulação energética para atrapalhar a vida dessas criaturas, tá de parabéns. Porque o caos aqui tomou conta. Kelly, eu não fiz nada, eu pedi justiça. Ótimo. Mas em relação a vocês, alguns podem ter procurado, outros pensaram em procurar. Ficou lembrando aí de vocês. O calo apertou, né? O calo apertou aqui. Aqui tudo que podia dar errado deu no final de semana. Olha o que Maria Mulambo vai falar. Gente, R$10 cada pergunta, 10 perguntas, R$50. Meu telefone fica junto ao tema.
vitória, passado amor perdido, confirma, melancolia, depressão e lágrima, alegria de comemorações, em casa, espiritualidade maior. Essa pessoa se frustrou, ó, as consulentes. Essa pessoa lembrou de vocês, sofreu. Vocês aqui estão numa vibe de vitórias, de conquistas, de realizações. A pessoa tá vendo isso porque está, de alguma forma. É uma pessoa que tenta ir passar para os outros que a vida tá a oitava maravilha do mundo, quando na verdade tá de ponta cabeça. Então, montinho número 1. Como é que foi o final de semana da pessoa amada? Derrota. Devia ser o nome do montinho. Derrota total. E pra quem vocês vão falar, ai, mas eu não fiz nada, eu não faço nada. Gente, rebote. Lei do retorno. Existe e não é pouco, viu? A pessoa faz tanto mal pros outros que chega uma hora que a conta chega. Escorpião, Virgem, Sagitário, Libra, Câncer, Aquário, Capricórnio e Gêmeos. Escorpião, Libra, Câncer e Gêmeos, Virgem, Sagitário, Aquário e Capricórnio. Possíveis signos. V, F, J, B, G, F de novo, S, T, I, K, A, I de novo, W, G não, G já tem, letra U, N, V, F, J, B, G, S, T, I, K, A, W, U e N. Então, montinho número 1, como é que foi o final de semana? De derrota, gente. Derrota, derrota e derrota. Ah, mas eu vi na rede social, gente, para. Quem sabe dos BO da casa é as baratas. Teve rival aqui que até se mandou. Montinho número 2, Cigana do Oriente, Jaspe Vermelha. Como terminou lá o final de semana? Vamos deixar o like, R$10 cada pergunta, 10 perguntas, R$50. Meu telefone aí junto ao tema. Nossa, que teve comemoração, tá? Teve comemoração, teve celebração. Cavaleiro de Espada. Gente, a pessoa ela pode ter comemorado alguma situação aí, tá? Com a família, para alguns casos, houve uma celebração, uma comemoração, uma conquista. A energia tá ótima. Teve aqui os preparativos para uma festa, talvez.
Aqui pode ser alguém que tem aí um relacionamento sério, um casamento. Mas na energia do rei de espadas, aliás, do cavaleiro de espada, pode ser alguém que ficou aí, teve sim celebração, teve comemoração, mas parece que no final aí, a pessoa já estava na energia do tomara que acabe logo. Ou foi alguém que teve que preparar uma comemoração rápida. Sabe aquela coisa assim que do nada surge algo e você tem que correr? Aqui teve muita conversa, aqui teve muita movimentação. Aqui uma pessoa amada foi para casa da família, se reuniu com a família, ou a família se reuniu na casa da pessoa amada, amigos para alguns casos. Eita bagaça. Gente, para alguns casos aqui pode ter envolvido um casamento, um batizado, um nascimento, pode. A pessoa tava lá com cara de paisagem, fazendo caras e bocas. Tava porque tinha que estar. Mas sabe quando a pessoa tá tipo assim, aquele sorriso amarelo? Eu não queria estar aqui, ou eu não queria esse pessoal dentro da minha casa, algo assim. Ó, a falsidade numa linha. Eita. Gente do céu, aqui era caras e bocas, mas a vontade era nenhuma, tá? A vontade era nenhuma. Não queria estar onde estava. Pode ter tido aí algum tipo de discussão lá com a peçonhenta, com algum tipo de rivalidade, tá? A pessoa aí totalmente fechada, mesmo... Ai, Kelly, foi na festa. Gente, só o corpo. O corpo tava na festa. Porque a pessoa em si, tava era muito contrariado. Aqui para alguns casos pode ter tido notícia aí da perda de alguém, eu tô falando de um falecimento, tá? Pode ter tido, aí a pessoa de alguma forma, né, teve que fazer alguma movimentação. Então é aquilo, alguns aqui se movimentaram por festa, por celebração, por, né? Outros aqui, infelizmente, tiveram que fazer uma movimentação aí por a perda de alguém. Independente do caso, tá? Independente do caso, a pessoa amada de vocês foi só corpo presente. Aqui teve muita conversa melancólica para alguns casos, tá? Conversas melancólicas ali, aquela conversa triste, né? Ou a pessoa fez essa movimentação para ir em algum lugar, estar com as pessoas aí que deveria estar, mas ficou triste, ficou desolado, porque não queria estar ali, queria estar em outro lugar. Tem casos aqui que pode ter envolvido questão de criança, como eu falei, nascimento, batizado, primeira comunhão, não sei, gente. Tá? Para outros casos, essa pessoa que estava desolada lá, por quê? Porque quer renovação para a própria vida, quer viver o amor, quer movimentação, mas tinha que se fazer presente na situação.
Teve gente aqui que gastou com viagem inesperada. Pode ter sido por um falecimento? Pode. Infelizmente, né? Como eu sempre falo. Aonde quer que essa pessoa estivesse, estava com vocês na cabeça. Pensou em vocês, pensou na situação de vocês. Para quem é triângulo, gente, essa pessoa pensou muito em vocês. Pensou na procura, pensou na vir na direção. Pode ter tido aqui barreiras por conta de uma situação que teve que viver aí. Mas, como eu falei, aonde a pessoa estava não foi satisfatório. Ficou lá fingindo caras e bocas, sorrisos para foto, porque foi uma porcaria. Não estava feliz, de maneira nenhuma. Aqui não houve felicidade. Aqui nós temos alguém desolado. Alguns aqui tiveram prejuízos financeiros grandes e inesperados. Essa pessoa pode ter planejado estar com vocês e não conseguiu. E isso trouxe o quê? Descontentamento. Isso para alguns casos, claro. E teve casos aqui que essa pessoa se afastou tanto de vocês como de rival. Por quê? Porque surgiu a notícia inesperada da perda de alguém, a pessoa teve que fazer a correria aí necessária. O que infelizmente acontece, né? A gente nunca tá preparado. Então, foi ruim? Na vista da geral, não, né? Por isso que eu falei, começou muito bem o final de semana. Não vou dizer que não. Mas, de repente, tudo mudou. Isso acontece, né, gente? De repente a pessoa estava com todo um plano na cabeça. Aí acontece alguma coisa ou chega alguma notícia que a pessoa é obrigada, principalmente para quem é triângulo. Principalmente. Ó, Dona Rival aqui, gente, se mantendo firme e forte na situação, demonstrando alegria para a família, para os amigos, sei lá eu para quem. Tá toda feliz, toda sorridente. Pode ter postado na rede social, mas na verdade, isolamento total. Ó, uma traição, ó, uma aliança de fachada, de mentira, que já deveria ter finalizado. A pessoa aqui, ó, queria estar com vocês. Alguns podem ter conseguido ir ver vocês, outros não, tá? Outros não. E para quem vocês estão, querem, tô separada, não sei nada dele, não sei nada. Essa pessoa ficou pensando aí no corte que deu em vocês, se ainda haveria possibilidade de um retorno. Uma pessoa que ama se aparecer, né? Esse aqui ama se aparecer, tá? Mas frustrado com as escolhas que fez, vendo dificuldades na vida, vendo obstáculos. Situações financeiras aqui inusitadas que aconteceram. Ó, alguns aqui teve a ver com criança o final de semana. Pode ter sido um aniversário, um batizado, uma crisma, não sei, pode, tá? Essa pessoa aqui, gente, como eu falei, né, fazendo caras e bocas aí pros amigos, pros familiares, aparentada toda, mas o amor cravado nos peitos, ó. Em algum momento aí uma conversa desgastante, um conflito, uma discussão, uma briga. Para outros casos, a pessoa lá sofrendo porque queria estar com uma outra pessoa, mas não pôde. Aí ficou lá, ó, triste, melancólico, reservado. E à noite foi para casa dormir. Simples assim. Para quem bebe ou tem algum tipo de vício, a pessoa passou um pouquinho dos limites. Aí teve que parar, pausar, porque não estava legal mais. Deu para entender?
Mas começou bem, tá? Começou bem. Tinha algo para fazer aí que era de suma importância. Mas no meio do caminho tudo mudou. Por isso que eu falo, notícias inesperadas, gente, chegam. Às vezes você planeja algo, em cima da hora as coisas mudam. Lembrando, R$10 cada pergunta, 10 perguntas, R$50. Vamos ver se pensou em vocês no final de semana. Ali eu já vi que pensou, né? Nossa, pensou, gente. Pensou com tristeza, com melancolia, com sofrimento. Aqui para quem vocês estão 100% afastados, bloqueados em rede social. Vocês bloquearam com distância geográfica. Foi final de semana da sofrência, final de semana da melancolia, final de semana da lembrança, final de semana da saudade, final de semana do choro. Misericórdia. Ó, pra quem tava com rival aí, caras e bocas, demonstrações de afeto, tem que falar a verdade, né? Mas tudo de mentira. A pessoa querendo vir na direção de vocês. Alguns aqui podem até ter conseguido, outros não. Ô, falsidade. Teve gente aqui que tava com família, essas situações aí, amigos, né? Aí teve realmente que fazer caras e bocas, tá? Uma falsidade sem fim, sem tamanho, a pessoa pensando em vocês. Alguns aqui pode ter stalkeado, outros aqui pode ter de alguma forma aí tentado uma comunicação. Ave Maria. Gente, a falsidade reinou, tá? Esse aqui, a falsidade reinou aí no final de semana. Pensou em vocês, sim. Alguns aí pode ter tentado aproximação, outros não conseguiram, outros não tem realmente como, porque foram falsos, mentirosos, traiçoeiros. Mas independente, teve sofrimento, teve prejuízo financeiro, porque teve gastos aqui que a pessoa não esperava. Foram para festa, sim, para alguns casos, houve comemoração aí com família e amigos. Para alguns casos envolveu situações de filhos, ou crianças, ou netos, sei lá eu. A pessoa louca para acabar logo com a situação. Esse aqui foi final de semana de caras e bocas. Caras e bocas. Em relação a vocês, pensou com tristeza, com melancolia, com saudade, querendo aí se movimentar. Teve aqueles que podem ter conseguido? Teve, mas teve aqueles que não, né? Aí foram obrigados a ficar onde estavam, com cara de cachorro que caiu da mudança. Ai, ai. Fazer o que, né? Faz parte. Vamos ver, Dona Maria Mulambo. Vou dar título pros montinhos. Número 1, final de semana da derrota. Número 2, caras e bocas. Vamos ver o número 3, né? Pela porta da rua. Passado, amor perdido. Moedas de riqueza, não falei, que lembrou de vocês.
pessoa intermediária, alegrias e comemorações, confirma, espiritualidade menor. Lembrou? Viagem, mudança de vida. Lembrou de vocês? Com certeza. Com certeza. Teve que demonstrar alegria, teve que demonstrar contentamento, alguns aqui gastos inesperados, mas independente pensou em vocês. Estava com outra pessoa? Provavelmente estava. Aliás, outra não. Para alguns casos aqui, outras. Porque alguma comemoração teve aí. Começou lindamente, maravilhosamente bem, mas principalmente para aqueles que têm vício, a pessoa em algum momento aí deu PT, tá? Perda total. Aí teve que ir embora dormir, né? Sem sombra de dúvida. Beleza? Muito sorriso nas fotos. Muita declaração família feliz, presente de Deus. Minha família ninguém destrói. Tô até pensando nas legendas das fotos aí. E no fundo, a maior falsidade. Te contar, viu? Cada coisa. Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Áries, Libra, Peixes, Touro e Leão. Escorpião, Capricórnio, Libra, Leão, Sagitário, Áries, Peixes e Touro. M, Q, H, O, E, D, letra Z, letra A, U, P, L, G e R. M, Q, H, O, E, D, Z, A, U, P, L, G e R. Lembrando que isso aqui é coletivo, tá, gente? Então, por favor, se adeque à sua situação, ao seu momento. Pode ser ele, ela, não importa. Olho de Tigre, Lenormand das Bruxas. Como foi o final de semana da pessoa amada? Gente do céu, esse número 2, doido pra ir embora, doido pra acabar logo. Ô Senhor da Glória. É cada coisa na coisa. Gente, essas cartas são maior que minha mão. Energia principal da criatura aí. O carro, movimentação, desaceleração. Nossa, a torre. O sol. Ave Maria.
6 de copas, carta do compartilhamento, carta da saudade, carta do dar e receber em igualdade. Aqui nós temos alguém que provavelmente aí pode ter saído, se movimentou aí para finalizar algo, ou os pensamentos são de finalização de uma situação aí. A pessoa tem clareza que de alguma forma algo tem que acabar, algo tem que ser finalizado. É uma pessoa que pode estar com vários problemas, tá? Ao mesmo tempo. Que a carta da torre, gente, é uma desestrutura geral. Geral. Ainda com a carta do sol do lado, nossa. É babado. Problemas pouco aqui é bobagem. Eu tô falando. A energia, gente. Ó, essa pessoa agiu com frieza, com racionalidade aqui, tá? É alguém aí que pensou na estabilidade que tem ou que tinha. É uma pessoa que pensou em tomadas de decisões. Aqui podemos estar falando de alguém que quis ficar mais recluso, mais em casa. Se algum familiar, algum amigo fez alguma movimentação, a pessoa cortou, a pessoa não quis saber. Tipo assim, vou almoçar na sua casa. Ah, não tô em casa não, tá? Vou sair para não receber visitas, porque a pessoa não quis, aqui não quis receber. Ou a pessoa saiu para não receber pessoas em casa. Nossa. Uma pessoa que tem clareza do amor que tem por vocês e tem, tá? E tem esse amor. Aqui para quem tem rival, gente, rival passou aí nostálgica, melancólica, parada, estagnada. Por quê? Porque tem clareza que o ser amado tem amor por vocês. Até a rival sabe, com ciúmes de vocês. A pessoa querendo mandar mensagem. Ó, a pessoa querendo mandar mensagem para vocês, alguns podem até ter mandado realmente, tá? 15 encontros, para alguns pode ter acontecido esse encontro, pode. O centro do jogo é só corte, finalização, mudanças, renovação. Os pensamentos dessa pessoa, eu preciso mudar, eu preciso tomar decisões. Algumas rivais aqui conversando com a família. Tem rivais aqui que foi se orientar com algum líder espiritual. Pode ser um pai de santo, um pastor, um padre, não sei. Tá? Não sei. E a pessoa amada de vocês, fria, calculista, pensando aí nas renovações que quer, nas mudanças que quer, nas transformações que quer. Teve gente aqui que trabalhou final de semana, preferiu trabalhar a ficar dentro de casa. Teve gente aqui que foi trabalhar. Ó, a pessoa preferiu trabalhar a ficar dentro de casa. Eu, hein? Eu sempre falo, minha casa é meu reino. Eu amo ficar dentro da minha casa. Teve gente aqui que passou triste, nostálgico, melancólico, se sentindo aí um derrotado, se sentindo aí um perdedor.
muita imaturidade, muita instabilidade emocional, muita briga, muitos conflitos. Teve gente aqui que só quer colheita, tá? Só quer colheita. Só que a espiritualidade chegando o reio mesmo de acordo. Teve briga do lado de lá, teve conflito, muitos ciúmes, muita possessividade, muita discussão. A pessoa aqui pensando nos filhos, pensando em vocês, pensando na situação de vocês, na estabilidade. Arrependimento aqui deu para puxar com o rodo. Gente, esse aqui, o nome desse jogo aqui vai ser arrependimento total. Aqui a pessoa se arrependeu da hora que acordou, a hora que foi dormir. Para quem tem vícios aqui, a pessoa meteu o pé na jaca, não tava nem aí para nada. Pessoa se perdendo nos vícios, buscando fuga, igual qualquer tipo de vício. Os que puderam foram trabalhar, sim, tá? Isso aqui, ó, é a espiritualidade, tá? Isso aqui é cobrança da espiritualidade. Muita dificuldade, muito obstáculo, muita mesmice, muita paradez. Aqui foi o caos. Final de semana dos arrependimentos. Até esqueci o fundo do deck. Ah, tá. Saudade. Pessoa que lembrou de vocês o tempo todo. Alguns podem ter ido procurar vocês? Até pode. Pessoa tendo clareza, gente, que precisa finalizar algo na vida. E se não finalizar, a própria espiritualidade vai finalizar. A própria espiritualidade trabalhando para que haja uma finalização de ciclo aqui. Ó, o que eu falei da espiritualidade? Xangô na mesa. Xangô trazendo justiça, trazendo movimentação. Teve sofrimento, teve brigas, teve arrependimentos aqui, conflitos. Dona Rival aqui possuída, virada do giraia, vendo dificuldade e obstáculo em tudo. Ser amada aqui, pensando em vocês com saudade, com lamentação, querendo um novo início, com muito desejo. É uma pessoa extremamente imatura. Arrependimento aqui total. A pessoa querendo se afastar de parente, de amigos. A pessoa tentou se isolar aí de alguma forma. Se não conseguiu, ficou desgastado perto de outras pessoas. Ó, corte da felicidade, corte de alegria, corte de realizações. Dúvidas, incertezas. Uma pessoa que foi fria, racional, calculista. Querendo transformar a própria vida. Querendo se movimentar para algo novo, para um novo ciclo, querendo trazer renovação para os caminhos. Ó, e teve gente aqui que foi trabalhar. Foi trabalhar, preferiu ir trabalhar. Quis nem saber de ficar em casa. Falou o quê? Não quero participar disso aqui. Vou trabalhar. Vamos ver em relação a vocês. Gente, deixa o like, R$10 cada pergunta, 10 perguntas por R$50. Foi bom o final de semana? Não. Para nenhum dos 3 montinhos. O melhorzinho é o número 2, que pelo menos fingiu. Ó, pensou em vocês. Claro que pensou. Alguns pensou com tristeza, com melancolia, com desgaste. Outros pensaram na traição que fizeram, na finalização que houve.
sofrimento lá com a dona rival. Pessoa querendo tomar uma decisão, fazer uma escolha. O rival tá sofrendo por amor, tá? Espiritualidade se movimentando aqui. Uma pessoa indecisa, confusa, querendo fechar ciclos para início de ciclos novos. Ser amado aí querendo transformação. Ser amado aí ficou mais na dele, quis ficar mais na dele, tá? Lá no seu orgulho, no seu ego, na sua tristeza emocional sem fim. Alguns aqui podem até ter ido na casa de vocês, procurou por vocês. É muita briga, é muito conflito. Ó, pessoa passou aí instabilidade emocional total, total. Gente, aqui pra quem tem vício, vou falar um negócio pra vocês, o negócio foi feio, hein? Alguns aqui querendo falar com vocês, estar com vocês. Aqui pode, para alguns casos, sim ter havido procura. A pessoa vindo falar para vocês que vai separar, que vai finalizar, que não quer mais saber dessa bagaceira aqui, tá? Conflitos do lado de lá por conta de dinheiro. Se é uma pessoa que tem vício, tá passando dos limites, passou dos limites. Alguém aqui próximo aconselhando, pode até ser uma mãe. Para quem tem mãe. Daqui a pouco tá nos comentários, a mãe dele morreu faz 40 anos. Mas uma figura de uma mulher aqui, uma amiga, algo assim, aconselhando. Aqui em relação a vocês, gente, sofreu. Aqui em relação a vocês foi sofrimento, foi saudade, foi arrependimento, foi melancolia. Aqui foi a bagaceira toda. Os que tiveram oportunidade ainda procuraram. Os que não tiveram se afundaram aí em algum tipo de vício. E quando eu falo se afundaram, se afundaram. Pera aí que uma coisa me chamou a atenção aqui. Deixa só eu confirmar. Ai, ai, é babado, hein? É babado. Mas isso aqui se chama escolhas. A pior besteira que um ser humano pode fazer é achar que o mundo não dá volta. Porque o mundo não dá volta, não. O mundo não gira, gente. Ele capota. E se a gente bem pensar, ultimamente tá tudo tão rápido. Daqui 2 meses é Natal. Morte, alguém que foi embora. Confirma. Viagem ou mudança de vida. Pela porta da rua. Pessoa louca pra voltar pra casa. Melancolia, depressão e lágrima. A pessoa amada. União e negócios que chega. Foi um final de semana de sofrimento. Pessoa pensando em vocês o tempo todo. Os que conseguiram ver ainda trouxe um pouco de alegria, de alívio. Os que não, gente, foi um final de semana de melancolia, de tristeza, de lamentações, pelo que deixou. Perigo no caminho e dificuldade. Deu para entender? Como é que eu vou falar que um jogo desse foi bom? Gente, meu telefone é junto ao tema, R$10 cada pergunta, 10 perguntas, R$50. Resposta por foto e áudio.
Leão, Áries, Virgem, Escorpião, Peixes, Sagitário, Capricórnio e Touro. Touro e Escorpião, Capricórnio e Virgem, Sagitário e Áries, Peixes e Leão. E para quem não sabe, eu sou a cartomante do Cigana Marisol Tarô. Y, L, N, E, I, C, letra A, letra B, letra D, letra X, letra O, letra M e U. Y, L, N, E, I, C, A, B, D, X, O, M e U. Gente, é isso. São Miguel leve proteção, prosperidade, libertação e muita saúde a cada um de vocês.